presente pesquisa traz como título Saberes e práticas mediados pela modelagem matemática no campo, percepções no contexto da pesca. Lília Cristina dos Santos Diniz Alves, pela Universidade do Estado do Pará. Lucas Ferreiras Rodrigues, pela Universidade Federal Rural da Amazônia. E ela aborda a modelagem matemática onde pode ser aplicada no contexto da pesca. Esse estudo foi realizado na Vila do Pesqueiro, uma comunidade ribeirinha no arquipélago do Marajó, no Pará, e busca entender como os filhos dos pescadores perceberam a matemática no seu cotidiano. A ideia principal da pesquisa foi explorar como os conhecimentos matemáticos estão presentes na prática da pesca e como podem usá-lo em sala de aula para tornar a aprendizagem mais significativa. Na sua introdução, ele traz a respeito da matemática ao se tratar de um ponto de vista cultural relacionado à pesca. Pressupõe julgar necessário a supervalorização dos saberes de diferentes sujeitos sobre as inúmeras percepções matemáticas, Ele vai abordar também que, segundo Bassanese, 2002, a modelagem matemática consiste essencialmente na arte de transformar problemas da realidade e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. A presente pesquisa tem como a questão central saber quais as relações que os filhos dos pescadores fazem dos saberes matemáticos percebidos no cotidiano e modelá-los em sala de aula. E o objetivo geral da pesquisa visa proporcionar aos alunos a percepção das diversas relações existentes entre a prática da construção da rede da pesca com os recursos didáticos de modelagem matemática dentro do contexto cultural e social de uma classe multisseriada. Ele vai trazer no referencial teórico, e o que é importante entender é que a modelagem matemática, segundo Bassanese, em 2004, a modelagem matemática é um processo que permite transformar problemas da realidade em problemas matemáticos, buscando soluções que façam sentido no mundo real. Isso significa que, em vez de ensinar matemática apenas com números e fórmulas abstratas, podemos utilizar as situações reais para introduzir contextos matemáticos. No caso dos pescadores, eles lidam o tempo todo com medidas, proporções, peso, tempo ou até mesmo custo financeiro, sem necessariamente perceber que estão utilizando matemática. E, além do Bassanese, ele também vai abordar autores como Barbosa, 2006, que vai trazer o contexto da modelagem matemática, sendo um tema de muitas pesquisas, além de ser amplamente utilizado como estratégia, no ensino da aprendizagem matemática. Vai apresentar também Sostak e Burak, 2005, que discute as dificuldades encontradas por alunos onde estão submetidos ao contato da modelagem matemática, E essas e outras experiências enfatizam a importância da modelagem tanto para a aprendizagem da matemática quanto para o desenvolvimento dos alunos quanto cidadãos, favorecendo a crítica e a análise de um papel da matemática nas práticas sociais. A caracterização e a contextualização da experiência. O objetivo é proporcionar aos alunos a percepção das diversas relações existentes entre a prática da construção de instrumentos da pesca artesanal com os recursos da modelagem matemática em uma classe multisseriada. No caso, é a relação entre a teoria e a prática. Buscou-se interpretar o objeto de estudo utilizando-se as observações de interpretação entre os alunos e o meio cultural, e o entendimento do fenômeno por meio de uma pesquisa de caráter qualitativo. No desenvolvimento da proposta da pesquisa, foram acordados alguns critérios para a seleção dos participantes. Saber, os alunos
deveriam ser residentes da comunidade da Vila Pesqueira. O locus da pesquisa ter regularmente assistido às aulas de orientações preliminares à aplicação das atividades que fossem filhos de pescadores artesanais. De acordo com os dados analisados da pesquisa de campo, a população da Vila do Pesqueiro é composta por 112 famílias, o nível de escolaridade na maioria da população é de ensino fundamental e a escola é frequentada, em sua maioria, por filhos de pescadores ou autônomos. Na comunidade existe alto índice de desestruturação familiar, onde muitas famílias, em sua maioria compostas por 5 pessoas, não têm perspectivas de uma vida melhor devido às dificuldades financeiras. A Vila do Pesqueiro fica a 8 quilômetros do município de Soures, na ilha do Marajó, no Pará. É uma comunidade pequena, cuja principal atividade econômica é a pesca. E poucas pessoas possuem computadores em casa. Como a comunidade tem pouco acesso à tecnologia e materiais didáticos, o aprendizado muitas vezes é limitado ao que está disponível na escola. Os aspectos metodológicos da aplicação das atividades. Uma experiência inicial com os alunos, iniciou de maneira bem simples, explicando alguns aspectos de modelagem matemática e os principais objetivos da sua aplicação. Que situação no seu cotidiano seria transformado em conteúdo matemático? Aí ele vai trazer uma espécie de um mapa mental que ele vai especificar a identificação de um problema, como primeiro, a segunda, uma abstração, o terceiro, a resolução e estudo analítico e numérico, a quarta, uma validação e a quinta, uma modificação. Como primeira etapa, na experimentação, a modelagem baseia-se em identificar um tema para dar início ao processo. Todos os alunos da turma eram filhos de pescadores. Então, foi questionado sobre qual o principal instrumento para a pesca, ao qual responderam ser a rede. Em seguida, tem a ilustração da rede de pesca desenhada por aluno do 4º ano. A segunda etapa é a abstração e experimentação. Eles foram questionados se conseguiam relacioná-los a algum conteúdo matemático. Curiosidades relacionadas à pesca. Quando muitos questionaram a relação matemática com a rede, a sua curiosidade para refletir sobre a maneira como a rede de pesca era fabricada e o que era necessário para a sua fabricação. Na terceira etapa, a resolução, como todos eram filhos de pescadores, foram para suas casas para colher algumas informações, material utilizado para construir uma rede, qual o preço de material, qual o formato da rede, quanto tempo demora para construir a rede de pesca, algumas imagens de matéria-prima para a confecção da rede de pesca artesanal. Na sua quarta etapa, que é a validação, dados experimentais para chegar à solução de um problema, todos os dados foram organizados em mais de uma tabela. Algumas tabelas referentes, houve a construção de mais de uma tabela, cada um dos alunos organizou os dados mais relevantes à sua entrevista durante a pesquisa de campo. Como quinta etapa, a modificação de dados experimentais ao modelo matemático, no intuito de responder a esse questionamento, criar uma lista de materiais envolvidos, tais como operações básicas, envolvendo geometria e expressões numéricas. Foi estipulado o tamanho para a rede, no caso das suas próprias experiências, todos entraram em um consenso que seria 100 metros. Após a verificação, a quantidade de materiais necessários, foi questionado sobre o valor do gasto das compras de materiais, havendo uma participação da comunidade sobre os valores em real do gasto.
Foi feita a soma geral desses valores obtidos, no caso, o formato da rede, aprofundamento dos assuntos da geometria, havendo sendo lecionados anteriormente pela professora da turma, assim chegaram ao resultado final de uma expressão, né? No caso, concluíram que o metro confeccionado da rede custaria R$ 3,35, caso 100 metros de rede, R$ 335. E outros também materiais usados, como agulha, linha, chumbo, boia, corda. Mas embaixo também temos a expressão numérica, o cálculo dos materiais utilizados. Ao observar as formas e padrões, a gente vê que na área da modelagem matemática, em relação aos pescadores, a gente pode ver a introdução da geometria, no caso da área da rede usada pelos pescadores, né? No caso, a utilização da medida diária, né? Do tamanho total da rede. E também a representação das duas tabelas, a tabela de material da rede da pesca, com os materiais e valores, né? E a tabela de gastos de materiais de pesca, que é aborda os materiais, valores, quantidades e valores final. O que a gente observa na tabela de gastos de materiais de pesca, no caso, agulha, né, no valor de R$ 2,00 a unidade. A quantidade necessária para fazer a fabricação dessa rede artesanal seria 2 unidades dessa agulha, né? No caso, obteremos um valor final de R$ 4,00. A linha, R$ 25,00, 50 metros. A utilização necessária seria 50 metros. O valor final, R$ 50,00. O chumbo, no valor de 65, 1 quilo, a quantidade necessária seria 2 quilos, sairia num valor final de R$ 130,00. A boia, R$ 1,90 a unidade, sendo necessário 25 unidades, sairia num valor final de R$ 47,50. A corda, no valor de 3,25 metros, a quantidade necessária de 100 metros para a fabricação dessa rede, sairia num valor final de R$ 325,00. A bítida, no valor de R$ 4,00 a unidade, sendo necessária só uma unidade, né, sairia por R$ 4,00. E o valor total da confecção da rede artesanal. Então, a gente percebe que na fórmula do cálculo de materiais, né, o valor na confecção da rede artesanal sai em um valor de R$ 560,50. E a fórmula do cálculo de material seria material é igual ao valor vezes sua quantidade. Exemplo, agulha, né, R$ 2,00 vezes a quantidade necessária, que era 2 unidades, sai no valor de R$ 4,00. E como consideração final, com essa pesquisa, percebemos que a modelagem matemática pode ser uma ferramenta poderosa para conectar o conhecimento acadêmico com a realidade dos alunos. A matemática não precisa ser vista como algo distante ou abstrato. Pelo contrário, ela pode ser presente nas atividades do dia a dia, como na construção da rede da pesca, no cálculo de valores dos materiais ou até mesmo na organização do trabalho dos pescadores.